Olá pessoal, sou Emerson, fundador e CEO da Conexão Idomaster. Vou falar um pouco com vocês hoje sobre esses três componentes, essas três tabelas que a gente utiliza muito na saúde suplementar. Às vezes parece simples, só que em alguns momentos a gente pode confundir o conceito, a finalidade de cada uma delas. ROANS, tabela TUS e tabelas de referência de remuneração são assuntos muito comuns, né? Quem já atua na saúde suplementar, seja na parte de prestador, na parte de operadora, auditoria, faturamento, conhece muito bem esses termos, tá? Só que quando a gente se aprofunda no conceito de cada uma delas, né, de cada uma dessas tabelas, pode gerar alguma confusão em algum momento, e aí quando a gente toma uma decisão baseado numa interpretação equivocada, numa interpretação inconsistente, pode gerar impactos, né? Impacto na operação, impacto financeiro. Isso não é bom para nenhum dos dois lados. Então vamos se aprofundar um pouco no conceito, né? O conceito de cada uma delas é muito simples, muito objetivo. Aí você pode perguntar, como que a gente vai confundir, sendo que ele é tão simples, né? Em uma palavra a gente resume o conceito de cada uma delas. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ROANS, qual é a finalidade do ROANS? Cobertura, né? Então, o que eu vou buscar nele? Informações sobre cobertura. Eu quero saber se aquele procedimento é coberto. Vou lá no ROANS. Quero saber se aquele procedimento tem diretrizes, por exemplo, se ele tem alguma especificidade de cobertura para algum grupo específico de paciente. Vou no ROANS, tá? Que é o anexo 1 da RN 465. Então essa é a finalidade dele, cobertura, conceito simples e objetivo. É quando a gente vai na outra tabela, que é a TUS, saio da questão de cobertura, agora eu estou falando de padronização. Tá? Então eu já descobri lá no ROANS se aquele procedimento tem cobertura. Ok, o que eu preciso? De uma codificação para autorizar, para cobrar, para pagar, para glosar. Então independente ali do que eu vou utilizar dentro da operação, eu preciso de um código para esse procedimento. E eu vou lá na tabela TUS identificar qual a codificação que eu vou utilizar. A finalidade da TUS é a padronização daquela cobrança, daquele procedimento. Então, neste momento, eu tenho um procedimento que eu sei que ele é coberto e eu vou lá na tabela TUS saber qual é a codificação que eu vou utilizar. Eu preciso de informação sobre cobertura. Eu vou no ROANS? Sim. Lá na TUS, ela me traz uma padronização de codificação e nomenclatura de procedimento. Eu não posso pegar informações da TUS e converter em cobertura. Cobertura, lembrem, ROANS. Ponto. São arquivos diferentes e às vezes nomenclaturas diferentes, tá? Então, aqui eu busco a informação de cobertura e aqui eu venho saber qual é o código que eu vou utilizar. E aí eu vou para a terceira tabela, que é a tabela de pagamento, tabela de referência de remuneração. Agora já é um terceiro arquivo. Primeiro arquivo, cobertura. Segundo arquivo, padronização de código e nomenclatura. Terceiro arquivo, referência de remuneração. É lá que eu vou buscar qual é o valor daquele procedimento, quais as regras de cobrança, se ele tem algum acréscimo, se ele tem algum redutor. Então, tudo relacionado ao pagamento daquele procedimento. As duas primeiras tabelas, ROL e TUS, são atualizadas, são publicadas, né, desenvolvidas e atualizadas pela ANS. Então, a ANS é responsável por criar o TUS, né, criou a tabela TUS, né, lá desde o início, faz as suas atualizações periódicas, assim como o ROANS segue fazendo as suas atualizações praticamente mensais. E as tabelas de referência, tem tabelas de mercado como CBHPM, por exemplo, que é a tabela desenvolvida pela Associação Médica Brasileira, tem tabelas próprias, né, tabela de instituições, né, próprias de alguma instituição. Então, voltando, são três tabelas, cada uma com a sua finalidade. E, Emerson, mas se é tão simples, eu consigo trazer esse conceito dela em uma palavra, né? Eu consigo resumir a finalidade dela em uma palavra: cobertura, padronização e remuneração, pagamento.
como é que a gente confundiria? É possível a gente confundir, já que é tão objetivo? Quando a gente leva para a prática, é muito comum e totalmente possível fazer essa confusão, né? Por quê? Porque geralmente a gente está tramitando ali os arquivos, as informações, através da tabela TUS. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um código TUS de ablação, né? Qual que é o descritivo TUS desse procedimento? Ablação percutânea de tumor ósseo. Então esse é o código 481.30.37, código TUS, descritivo TUS. E no dia a dia eu recebo uma solicitação de autorização lá do prestador com esse código. Eu emito uma guia de autorização com esse código. Então toda a minha tramitação ali dos arquivos são através do código. Olha o que diz o descritivo ali entre parênteses. Qualquer método. Ablação percutânea de tumor ósseo, qualquer método. Isso é o que está na padronização da TUS. Voltando para aquele conceito de cada uma das tabelas, a TUS ela me dá alguma informação sobre cobertura? Não. A TUS não me dá informação. Se eu quero informação sobre a cobertura, aonde eu vou buscar? Lá na coluna ROL-ANS, que é o anexo 1 da RN 465. Aí, através daquela nomenclatura, eu vou interpretar e ter uma conduta de, olha, esse paciente se enquadra na cobertura, este paciente não se enquadra, porque a técnica, a via, tudo isso vem no descritivo do ROL, do próprio ROL. E aí você vê que ele tem na TUS, é muito comum, aqui eu peguei um exemplo, né, de um código, mas é muito comum na TUS você ter um descritivo mais genérico, por exemplo, qualquer método, que é esse caso aqui dessa ablação. Eu tenho qualquer método na TUS. Isso significa que terá cobertura para qualquer método? Aí eu vou lá no ROL-ANS para ver qual a descrição. E no ROL-ANS, lá no anexo 1, ele menciona por radiofrequência. Então ele não é qualquer método, ele está especificando qual é o método aqui. Então essa é a confusão, essa é a inconsistência que a gente pode ter ali nesse entendimento na hora de interpretar cobertura, padronização, onde em algum momento pode cruzar essas informações e eu tomar ali uma decisão inconsistente baseado em TUS. Ou seja, eu peguei uma informação da TUS que é padronização e levei para o viés de cobertura. Ou seja, eu li aquele descritivo TUS e falei, olha, tem cobertura para qualquer método. Só que quando a gente correlaciona com o ROL, ele limita. Ele não é qualquer método, ele está por radiofrequência. E ainda mais um adicional, né? Mais um complemento. É um procedimento que não tem DUT, né? Ele não tem diretriz de utilização. Só que quando você vem aqui no próprio descritivo dele aqui no ROL, ele traz uma limitação, ele traz uma especificidade como se fosse uma diretriz mesmo, que é para tratamento de osteoma, osteoide. Ou seja, não é para qualquer patologia, não é para qualquer situação. Então ele traz uma limitação no próprio descritivo. Então olha a diferença, a gente tem um código TUS abrangente que menciona qualquer método. Então se eu olhar só para o código TUS, eu não vou fazer um cruzamento com a patologia nem com o método, porque ele me diz qualquer método. Vou lá, faço atendimento, faço autorização, só que aí quando eu olho para essa correlação, então essa correlação que acontece o tempo todo, e aí eu constato que existe a cobertura, sim, pela técnica de radiofrequência, por radiofrequência. Aí ele se enquadra na cobertura. E aí é muito comum, tem muito código na tabela. Aqui a gente está falando de uma tabela de mais de 5.000 procedimentos. Então essa divergência de descritivos é muito comum, tem bastante lá na tabela. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa interpretação, tá? Porque cobertura eu vou lá no ROL, né, na coluna ROL-ANS, para poder identificar e fazer o enquadramento. Aí eu faço a correlação do código, é mais ou menos esse caminho. Identifico através do anexo 1 qual o enquadramento de cobertura e faço a correlação com o código TUS. E aí depois vai para uma outra parte que é CBHPM, né, que é aquela terceira coluna que é a de cobrança de valores. É uma outra correlação que a gente faz. ROL não tem valor, não tem código. TUS
tem código, mas não tem valor e nem informação de cobertura. Então essas 3 tabelas elas se complementam, entende? Cada uma delas tem a sua finalidade e uma acaba complementando a outra. Então a gente tem, na operação a gente tem que sempre correlacionar, sempre ficar correlacionando, porque quando a gente parte para a terceira tabela, que é uma CBHPM, por exemplo, e aí eu já tenho que fazer uma análise de quais os valores, quais as regras, preciso avaliar no meu contrato qual a tabela que está negociada, que foi acordada para poder praticar como referência. E aí a gente tem outro vídeo específico para trazer informações sobre a CBHPM para se aprofundar um pouco mais. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.